Como dizíamos, 833 arrola os bens impenhoráveis e declara, em primeiro lugar, que são impenhoráveis os bens inalienáveis e aqueles declarados como inalienáveis ou impenhoráveis por ato de vontade. Portanto, são todos os bens que uma lei ou o ato de vontade de alguém determina que são inatingíveis pela execução. Pela lei, por exemplo, eu cito o bem de família, da Lei 8.009, que é aquele bem onde reside o devedor com a sua família, e sendo seu único bem, se torna impenhorável, exceto para algumas dívidas. Me refiro também aos bens declarados inalienáveis por ato judicial nos termos da Lei de Improbidade Administrativa. Também, por exemplo, a lei que regula o fundo de garantia, que determina a impenhorabilidade do fundo de garantia. Outro, por exemplo, a ameação do cônjuge que não participou e não foi beneficiado com a dívida do outro cônjuge. E ato de vontade, por exemplo, o legado deixado pelo testador ao legatário com cláusula de impenhorabilidade. Portanto, o testador lega ao seu legatário um determinado bem e institui em relação a esse bem uma cláusula de impenhorabilidade. Portanto, essas são, no inciso 1, a primeira relação de bens impenhoráveis, que são aqueles assim definidos pela lei ou por ato de vontade. No inciso 2, a lei considera impenhoráveis os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo as de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. Portanto, são aqueles bens que guarnecem uma residência e que são indispensáveis a uma vida minimamente cômoda. Portanto, a cama, o sofá, a geladeira, portanto, esses móveis que são aqueles itens que são exigíveis para uma vida minimamente digna, são também declarados por lei impenhoráveis e, portanto, inatingíveis por uma execução judicial. No item 3, os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal. É óbvio, como nós já vimos, a execução não visa humilhar o executado, mas apenas pagar o exequente. E, portanto, aqueles bens de uso pessoal, as suas vestimentas, são declaradas impenhoráveis. Em quarto lugar, os vencimentos, os subsídios, os salários, as remunerações, os proventos da aposentadoria, as pensões, a remuneração dos autônomos, os honorários dos profissionais liberais, todos esses são bens impenhoráveis, porque se qualificam como verba alimentar. Aqui eu faço duas observações. Uma primeira observação é que há nesse item uma ressalva já no parágrafo 2º, que essa impenhorabilidade não se aplica quando o débito é também de natureza alimentar, ou seja, quando o crédito cobrado é uma prestação alimentícia, portanto não vale a contraposição desta garantia de impenhorabilidade. E a segunda observação é que mesmo esses itens, esses salários, soldos, subsídios, remunerações, honorários, não é uma impenhorabilidade absoluta. Já há hoje dezenas de decisões, inclusive do STJ, que atribuem uma relativização a essa impenhorabilidade. Já há no STJ, por exemplo, decisões que autorizam a penhora de salário quando o sujeito, por exemplo, recebe 40 mil reais de salário e o débito é de 15. E, portanto, o STJ tem entendido que, em casos específicos, há que se ter uma ponderação sobre essa impenhorabilidade, determinando, então, a penhora de salários, vencimentos, pensões, quando há uma razoabilidade nisso, sobretudo pelo valor que se cobra e também a correlação com o valor recebido pelo executado. Voltamos.